Olá pessoal, hoje eu vou trazer mais uma palavra de bênção e hoje eu vou falar sobre a oração, porque a oração tem poder e a palavra de Deus diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso está lá em Tiago, né? A oração do justo pode muito, né? A oração do justo é muito poderosa e a gente não tem ideia do poder de Deus quando um justo ora, quando um justo se coloca de joelhos no chão para orar, para clamar, né? Então hoje eu vou falar sobre isso. E nós vamos ver que lá em Mateus capítulo 21, verso 22 diz assim: tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis. Então a palavra de Deus diz que tudo que a gente pedir em oração, nós receberemos. Só que ela nos traz uma condição. A palavra traz a condição crendo, tendo fé. Então se nós pedimos em oração, mas temos que crer, aí sim receberemos. É importante crer, né? Porque Deus, Ele nos traz, Ele nos dá a promessa, mas existe uma condição para que a gente conquiste essa promessa. E a condição aqui é que a gente creia, é que a gente tenha fé. Então é importante não apenas a gente orar, mas a gente ter fé. Porque Deus se agrada daqueles que têm fé. Né? Então nós temos que crer. A oração sem fé não tem efeito. Né? É importante crer. E hoje eu vou ensinar como devemos orar. Por que devemos orar? Né? Através da passagem de Mateus, onde Jesus nos ensina como nós deveríamos orar, como nós deveríamos orar. Então nós vamos abrir lá em Mateus capítulo 6, do verso 5, onde Jesus vem nos ensinando como deveríamos falar com Deus. Simples assim. E lá no verso 5 diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus estava se retratando aos hipócritas, aos fariseus daquela época, né? Aqueles religiosos, aquelas pessoas que iam para as esquinas orar em voz alta para que eles pudessem ser ouvidos e vistos pelos outros, para que outras pessoas pudessem olhar para eles e dizer: nossa, olha como ele ora bonito, olha como ele fala palavras bonitas, né? Como ele é santo, como ele é bom, como ele ora, como ele é um homem de Deus, né? Então ele se colocava ali para isso. E Jesus fala exatamente: não seja como eles. E aí no verso 6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Olha só que bênção, olha que maravilhoso. Jesus nos ensina que nós tínhamos que entrar no nosso quarto e orar. Nós temos que fechar a porta do nosso quarto e ali ser um lugar de oração, de rendição, de adoração a Deus. Eu vou fazer uma ressalva aqui, algo muito importante, e aliás eu vou fazer uma indicação. Assistam o filme O Quarto de Guerra. Esse filme retrata exatamente como deve ser a nossa vida de oração, né? A nossa vida de entrega, de intercessão, né? Vocês, mulheres, tem muito a aprender com esse filme, né? Principalmente no casamento. Ele retrata muito sobre casamento e a mulher orando no casamento, né? Porque muito vale a oração do justo. Tem muita eficácia, muito poder, e nós temos que entender isso. Por isso, é um recado especialmente para as mulheres casadas, não só para todos, né? Mas mulheres casadas, prestem atenção e assistam esse filme, não deixem de assistir, é muito importante. É nesse filme Quarto de Guerra, onde retrata e mostra como a mulher deve ser, como a mulher deve orar
pela sua família, pela sua casa. Como nós temos que ter o nosso quarto de guerra, de oração. É lá onde os céus se movem, né? Os céus se movem sobre a terra, é onde as comportas do céu se abrem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, onde casamentos são restaurados, libertos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então assistam esse filme, Quarto de Guerra. Eu assisti, não sei se já tem em vídeo, eu assisti pelo NetNow. É em torno de R$ 9,90, né? No NetNow tem, é bem legal, assista, é muito importante. Voltando aqui, vamos entender como que Jesus nos ensinou a orar, como que nós devemos orar. Continuando no verso 7 diz assim: e quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, ficam repetindo vãs palavras que, quando são repetidas, elas perdem o sentido, pelas suas várias repetições, elas perdem a sua eficácia, o seu sentido, né? São chavões, né? Nós temos na igreja muitos chavões, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. E muitas vezes, por repetirmos muitas dessas palavras, essas palavras perdem a sua eficácia, porque nós não temos que ser repetidores de palavras. Não somos papagaios, né? Nós temos que falar aquilo que vem do nosso coração. Nós temos que falar cada palavra medindo ela, com sabedoria, né? Falar não porque outras pessoas falam, repetir, mas nós temos que falar aquilo que vem do nosso coração, porque Deus espera da nossa oração, não palavras, meras palavras, mas Ele espera o nosso sentimento, o nosso coração, né? É uma conversa, é um diálogo, e diálogo é para dois, é quando mais de uma pessoa conversa, uma fala e outra responde. Eu faço parte do Ministério Infantil e eu trouxe essa palavra sobre a oração e achei muito interessante. E falar com crianças é muito legal porque eles conseguem realmente entender o que é oração, né? É só você falar, conversa com Deus como você conversa com seu amiguinho, como você fala com seu pai, né? Você vai pedir uma coisa para o seu pai e eles entendem muito bem isso, essa relação. E é isso que temos que entender, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ter o coração de uma criança para que a gente possa herdar o reino dos céus, porque o coração de uma criança é puro, né? Vamos entender isso, né? Que para chegarmos a Deus nós temos que ser como crianças, com o coração puro, sincero. Amém? E continuando, ele diz, porque essas pessoas, esses pagãos que ficam repetindo palavras, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, né? Eles acham que precisam repetir e falar mais alto, e cada vez mais alto, porque só assim Deus vai escutar. Só que não, Deus, Ele conhece o mais profundo do nosso coração. Ele sabe a nossa mente. A palavra de Deus diz que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode todas as coisas, Ele conhece todos os nossos pensamentos e Ele está em todos os lugares. Então não adianta pedir para outro, peça para Deus, peça para Jesus, porque só Ele pode. E Ele pode estar em todos os lugares, então não duvide do poder de Deus. Não precisa pedir para outros, não precisa de outros intercessores, até porque a palavra diz que ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Ninguém chega a Deus senão por Jesus. Então não peça para outros, vai direto para o Pai, porque é Ele que vai te dar, né? É Ele que vai te honrar, é Ele que vai te abençoar. Olha só o que diz: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que Ele sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim, e ali Ele nos ensina o Pai Nosso, né? Porque Jesus, é através de Jesus que nós nos achegamos a Deus. E aí Jesus diz assim, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nós oramos, e quantas vezes nós fizemos essa oração, Pai Nosso? Só que muitas vezes nós nos esquecemos do verdadeiro sentido dela, porque se tornam meras palavras, vãs repetições.
Só que, não sei quantos já prestaram atenção, como que você diz para Deus que seja feita a tua vontade? E aí quando Deus faz a vontade dele, você reclama, você murmura, porque você não quer a vontade dele. Então por que você orou? Por que você pediu na oração que seja feita a tua vontade? Eu procuro, em todas as vezes que eu vou orar, eu procuro, lá eu faço meus pedidos, as minhas orações, e eu sempre termino dizendo que seja feita a tua vontade. Porque essa foi a oração de Jesus. Ele disse para Deus: afaste esse cálice de mim, mas contudo seja feita a tua vontade, Senhor. É isso que Jesus diz. Então eu procuro sempre dizer nas minhas orações que seja feita a tua vontade. Mas não como vãs palavras. E realmente quando Deus faz a vontade dele, mesmo sem entender o porquê, eu descanso nele. Eu sei que um dia eu vou entender o porquê, mas tudo no tempo do Senhor. Verso 11, dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Essa é uma parte difícil. É uma parte que poucos compreendem. Mas como nós pedimos para Deus nos perdoar na medida que perdoamos? Será que nós temos perdoado o suficiente? Será que tem alguém na sua vida que você ainda não perdoou? Porque se você pede para Deus, me perdoa, Senhor, na medida que eu perdoo os meus devedores, será que você perdoa aquela pessoa que está te devendo? Será que você perdoa aquela pessoa que te maltratou, que te fez mal? Se você não perdoou, perdoe. Porque Deus só vai nos perdoar na medida que nós perdoarmos os nossos irmãos. Então comece perdoando. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Mas além disso, nós não devemos usar esse modelo, porque ele é meramente um modelo. Nós temos que fazer uma oração com todo o nosso coração, conversarmos com o Pai. Chame Ele de Pai, Papaizinho, Abba Pai, porque é isso que Ele espera da gente. Para concluir, eu queria trazer uma passagem que está lá em Tiago, capítulo 4, verso 3, para que a gente possa entender porque muitas vezes nós oramos, pedimos e não recebemos. Então lá diz assim: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Muitas vezes nós pedimos e indagamos: nossa, por que eu não recebi? Por que Deus não me deu? Mas temos que compreender algo. Deus muitas vezes não nos dá porque Ele conhece o nosso coração. Porque Ele sabe que se você receber aquilo naquele momento, você não está preparado. Ele sabe que se Ele te der aquele carro que você tanto quer, você que acabou de fazer 18 anos e tá doido para receber um carro, para ganhar um carro, para comprar um carro, e Deus fala: ainda não é a hora, porque você não tem maturidade. Você pode sair, beber e morrer. Né? Então Deus sabe todas as coisas. Então não murmure. Tudo é no tempo do Senhor. Muitas vezes nós pedimos com a intenção errada. Eu quero prosperar, eu quero riqueza, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero bens, eu quero, mas Deus sabe que aquilo pode te tirar do caminho do Senhor. Pode mudar o seu coração. Então ore, realmente dizendo no final: que seja feita a tua vontade, Senhor. Acima de todas as coisas, acima da minha vontade, que seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é o melhor para mim. Os pais geralmente sabem o que é melhor para os filhos. E Deus é Pai. Ele sabe o que é melhor pra gente. Amém? Então fique com Deus e não deixe de assistir o filme e de viver isso, de viver de ter um quarto de guerra, um lugar de oração, um lugar de busca, de entrega, de intimidade. Amém? Deus abençoe.